Olha aí, mais uma sexta-feira e todo mundo fala o quê? Aê! Estamos aqui no nosso podcast, que eu, Vitor Ibrahim, Eu, Lezinho Medo, Gabriel Bonfante, Vitor Diniz. e uma visita ilustre que estamos esperando em alguns programas, né? Mas graças a Deus veio, Thiago Augusto. Thiago, seja muito bem-vindo, dá um oi pra galera. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Thiago, você já tinha participado de um podcast antes? Nunca participei não, esse aqui vai ser o meu primeiro, mas acho que vai ser legal sim. Cara, tem sido muito legal, a gente tem recebido um feedback muito positivo e é assim, Thiago, todo podcast a gente começa com uma oração. E aí eu queria pedir para que você, então, nessa noite, abrisse nosso estudo falando com Deus, pode ser? Pode ser sim. Então oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Abençoa, Pai, a cada um que está aqui e a cada um que está ouvindo essa palavra também. Que o Senhor possa nos usar e tocar a cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. 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 Tema de hoje, pecado. Quero saber o seguinte, o que vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Começa aqui, Lezinho, o que tu acha que é pecado? O que já te falaram disso? cara, pecado vem muito da sua mente, tá ligado? Porque quando você faz uma coisa e você tem plena ciência que aquilo é errado, que não deve ser feito, você já tá cometendo um pecado, porque você está indo contra Deus, porque até a sua inocência Deus dá meio que uma poupada, assim, mas quando você sabe e tal, Deus já... né, Vem com não se fight. agrada. Thiago, o que você entende? O que já falaram pra você de pecado? Fala aí pra galera. Acho que é entre o certo e o errado, né? A diferença. O errado seria o pecado. Por mais que o pecado já esteja desde o dia que nós nascemos, mas ainda assim continua sendo uma escolha nossa, né? Ok, legal. Falamos até agora sobre escolhas, atitudes e tal. Biel, o pecado ele também é isso, né? Você insistir no erro, você saber que aquilo tá errado e você continuar cometendo o mesmo erro. ok. Às vezes você vai, faz o erro, fala, meu Deus, me perdoa. Mas no outro dia você vai e faz de novo. Você tá insistindo, tá pecando. Legal, entendi. Vitão, qual é o seu entendimento disso? Bom, é tipo como se fosse uma essência que nos contaminou. Ok. Só que mesmo estando contaminado sobre isso, a gente ainda tem a capacidade de escolher entre fazer e não fazer. Legal. Então vamos ver o que a Bíblia fala disso. Primeira leitura da noite, para você que está ouvindo e quiser acompanhar, vai lá no livro de Salmos, não é isso? Salmo 51, versículo 4. Lê pra gente aí, Bel. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Cara, então peraí. Você tá falando pra mim que ele já nasce pecador. Ou seja, aquela criancinha fofinha, bonitinha, que você olha e fala, ai meu Deus, que vontade de apertar. Ela já é pecadora, é isso? É o que tá escrito aqui, né? Cara, mas como? Como é que explica uma coisa dessa? Porque uma pessoa que tá ouvindo agora e vai falar assim, cara, impossível, nada a ver. Como é que pode harmonizar a ideia de que aquele bebezinho ele já nasce pecador? Quem pode falar? Acho que vem lá desde o princípio, quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Quando, a partir do momento que a Eva pecou e comeu aquela maçã, aquele vírus, né, ele já entrou no corpo dela e foi espalhado de geração em geração até Forma hoje. hereditária. Legal, cara, legal isso aí. Parece estranho, né? Mas se você pensar para o que é a genética e tal, eu herdei alguma coisa dos meus pais, dos meus avós, e se nós somos filhos de Adão e Eva, né? Na árvore genealógica da coisa, o que eles lá também tinham foi sendo passado de geração para geração. Então a ideia é que quando você vê um bebezinho, você tem que cuidar, amar, enfim, a gente tá falando disso. A gente tá falando da natureza dele. A natureza é pecaminosa. E se você reparar, em algumas criancinhas, você já observa, inclusive, comportamento de egoísmo, de pirraça, Assim, ó. de manha. Assim, não vai muito. Pega dois bebezinhos, bota um brinquedo no meio dos dois e deixa os dois. Ixi, O pecado já tá rolando, um vai grudar no outro, começar a chorar, puxar a cabelo, mano. não, e ainda que tá os ligado? dois não façam nada e tudo mais, é o que a gente falou, tá na essência. Pecado. E aí cabe a gente começar a trabalhar isso. E você pode ver que existem várias pesquisas assim, acho que sociólogos que fazem, que as crianças elas nascem inocentes Ok? do pecado, mas nós
que mostramos o lado errado para elas. Sim, a gente vai de alguma maneira incentivando, porque... Sim, a gente mostra o preconceito, Uhum, o sim, racismo, sim. o lado errado de tudo. E a gente vai pro lado do pecado enquanto ação, enquanto atitude, enquanto comportamento. Então a gente já percebeu que tem duas coisas aqui. O pecado natureza, ainda que eu não faça nada, seja um bebezinho inocente, eu sou pecador porque vim nessa questão genética. Mas também tem a questão da atitude, do ato, que tem a ver com isso que você falou. E aí vamos para uma segunda leitura da Bíblia para ver o que ela tem a dizer um pouquinho mais. Vai lá, Lezinho, lê pra gente Romanos, se eu não estou enganado. Sim. Romanos 6,15. Súditos da justiça pela graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, o que estava acontecendo aqui? A galera estava achando, porque assim, Jesus veio, Jesus pagou meus pecados na cruz, Aboliu a lei. então aboliu a lei, porque de fato a Bíblia apresenta como pecado sendo a transgressão da lei. E aí aquele que desobedece está em pecado. E as pessoas pensaram assim, mas Jesus veio, morreu na cruz, então tá tudo certo. Eu posso fazer o que eu quiser, que tá tudo certo. Aí Paulo vem e fala assim, como é que é? Porque a gente está debaixo da graça, então a gente vai fazer o que a gente quiser? É de modo nenhum. Então, mais um aprendizado. Porque, por mais que tenhamos a natureza pecaminosa, isso não justifica eu sair por aí fazendo um monte de coisa errada. Fala pra mim uma coisa, que ninguém quer contar o nosso próprio pecado, né? Ninguém quer contar o seu pecado. Aqui na mesa, ninguém é pecador. Vamos lá. Uma coisa que você talvez tenha feito, que você fale assim, cara, eu fiz, mas eu sabia que não era pra ter feito. Lezinho, começa. Essa semana, né, velho? A professora passou prova assim, só que ela tava meio mongando, mexendo no celular assim, mano. Geral passou colando pra outra. Olha só, Vai cara. fazer o que? É a vida, né? Olha só, agora é a vida, né? Thiago, você lembra de alguma coisa que você fez assim, que você sabia, tinha uma vozinha falando pra você assim, não faz isso. Acho que numa festa de 15 anos, uma vez que eu fui, né? Tava todo mundo bebendo e todo mundo oferecendo. E mesmo eu falando, não vou beber, né? Mas eu acabei tomando um golinho mesmo sabendo que era errado, né? Entendi. Biel, lembra de alguma coisa? Eu acho que Olha, ninguém é pra julgar ninguém aqui, hein? Você que tá ouvindo também não é pra julgar, não. É, velho. famoso furto, né? Nossa, Furto mano. de caneta e lápis É na sala. pesado. Né? Às vezes seu amigo tá moscando ali, a caneta ali, tá em cima da mesa. Você vê que tá faltando alguma coisa no seu estojo. Você vai sorrateiramente, passa a mão, ninguém viu nada. Nossa. Só Deus, só. Não, ninguém, né? Só Deus assim que viu. Vitor, será que você alguma vez já deu uma vacilada assim? Fala aí. Bom, acho que quando eu meio que permiti meus amigos de pegarem a resposta de mim, tanto na prova como em tarefas individuais. Olha só, cara. Você percebe que aqui 4 testemunhos diferentes, né? Os que fizeram alguma coisa errada e o que se deixou, como é que é? Se permitiu ser, né? Tal. Patamar. Muito patamar. Bom, eu queria ver o que a Bíblia vai continuar falando sobre isso. Daí a próxima leitura que a gente vai fazer, qual é a sua leitura, Vitão? Bom, Salmo 32. O que fala lá? Bom, a partir do versículo 5 tá dizendo assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quanto transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tá, para aí então. Você tá falando sobre confessar os pecados. A gente acabou de fazer uma brincadeira aqui de cada um falar alguma coisa que fez. E aqui a nossa próxima leitura foi falar sobre confessar os pecados. O que vocês conseguem entender disso aí que foi falado? Primeiro eu acho que eu tenho uma dúvida. Fala aí. Eu não vou citar denominações, mas qual é a visão de Deus sobre confessar os pecados para outro homem? Ok, boa pergunta. Bom, como é que começou essa ideia? A Bíblia fala que a gente tem que confessar os pecados a Deus. E a partir do momento que Jesus vem aqui, ele é o nosso intercessor. É ele que faz a ponte, a conexão. Então, quando você faz uma oração, você termina e fala o quê? Essa oração segue assinada em nome de Jesus. Porque é ele que é esse intermediador. E aí, pensando nesse contexto, é para Jesus que você, então, busca
e confessa os seus pecados. E ele lá no céu, lá no santuário, ele vai lá e mostra assim, olha, ele pecou, mas o nome dele, o sangue dele está aqui e eu estou pagando por aquilo que ele fez. No entanto, lá atrás, no período até da Idade Média, mais ou menos, a igreja ela tinha aquela ideia de controle social também. E aí começou a se desenvolver algumas ações de controle. Então funcionava mais ou menos assim. Ó, se você fizer alguma coisa errada, cara, tu tem que procurar aí um líder religioso e você tem que contar teus pecados para ele, porque ele vai mandar você fazer uma oração e você então vai estar perdoado e tudo mais. Só que com isso, tudo que era de errado, alguém sabia. E esse alguém, normalmente, a igreja tinha muita ligação com o Estado. Igreja e Estado andavam juntas. Então, era uma maneira de você estar sempre com a sociedade sob seu controle. Só que isso veio perdurando de gerações e gerações e até hoje. Existem pessoas que procuram ou padres ou pastores para ir lá entregar o seu pecado e de alguma maneira pagar uma penitência. Mas é isso que a Bíblia está ensinando. Que não, que Jesus já veio e já pagou o preço pelo nosso pecado. E é para ele que a gente tem que buscar. A gente brincou aqui, cada um contou o que fez, mas se cada vez que a gente fizer uma coisa errada, a gente se arrepender e buscar a Deus, falar, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Lembra aquela passagem do filho pródigo? Que o garoto faz besteira, sai, depois quando ele volta, se joga nos pés do pai, assim, e o pai abraça ele, cara, e fala assim, eu tô feliz que você voltou. É isso. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Respondeu a sua pergunta ou não? Respondeu. Respondeu? Respondeu. Próxima leitura. Thiago, o que você tem aí? Aqui em Provérbios 28:13, a Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que vocês conseguem entender disso aí? A gente voltou a falar de confessar, e aí Deus tem misericórdia. O que vocês entendem disso? Que se arrependermos com sinceridade, Deus sempre vai nos perdoar? Amém. Mais o quê? Então, aqui fala, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa deixa alcançará misericórdia. Eu acho que ele foca a importância de confessar, o ato de confessar. Porque se você for parar para pensar, Deus é Deus, ele sabe dos nossos pecados. Mas aqui foca a importância de você confessar, de você realmente se prostrar ao Senhor e falar, olha, eu fiz isso, me perdoa, ajuda a melhorar. Por que tem essa importância de confessar? Sendo que ele já sabe e a gente pode só... Nossa, muito boa pergunta, muito boa mesmo, cara. O que acontece? Você sabe que nós temos dificuldade porque nós somos orgulhosos. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente não quer pedir desculpas. Às vezes a gente tem dificuldade para reconhecer os nossos erros. Só que Deus quer que a gente seja sincero com a gente mesmo primeiro. Sabe quando você faz aquela oração pedindo perdão pelos seus pecados e fala assim, olha, Deus, perdoe meus pecados. Bobinho. Não, você chega para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Tem que fazer a lista diária. Mano, você chega lá e fala a verdade. Uma listinha grande. Cara, não importa se a lista é grande ou pequena. O importante é que você não tente esconder ou maquiar, ainda que para você mesmo, as suas transgressões. Deus, ele realmente sabe de tudo, mas ele quer que você vá buscar ele. Se você for voltar lá quando Adão e Eva pecou, Deus sabia que eles pecaram. Mas quando Deus foi chegando na hora lá do jardim, o que ele faz? Adão, Eva, cadê vocês? Ele está dando uma oportunidade para eles virem até se apresentar e falar, olha, eu fiz besteira, tal. Mas não, o que eles fazem? Se esconde. Aí depois eles vêm correndo e falam assim, por que se escondeu? Deus pergunta, por que se escondeu? Ao invés de eles confessarem que fizeram coisa errada, eles falaram assim, porque a gente estava nu e ficou com vergonha de você. Você vê como o ser humano é? Sabe? A gente tenta ser meio hipócrita às vezes. Tenta desviar. Mano, a gente tenta desviar toda hora. Ao invés de Adão chegar e falar assim, olha só, a gente se escondeu porque a gente comeu a fruta que não era para comer e tal. Não. Eu me escondi que eu estava nu. Aí Deus ainda de novo. Como é que você sabe que você estava nu? Dando chance do cara poder confessar. Sabe? A gente tem que lembrar que além do nosso plano aqui, de seres humanos, ainda tem o plano celestial, tem anjos que ficam vendo a gente. Sim. E o anjo, ele não pode ler teu pensamento, não. E na hora que Deus tem que mostrar justiça, ele tem que mostrar justiça para nós, seres humanos, mas ele também tem que mostrar justiça para os seres não caídos e para os anjos.
Então, se você não confessa o seu pecado, como é que o anjo que está vendo tudo o que está acontecendo vai entender essa relação? Então Deus vem e fala, e aí, Adão, como é que você sabe que você está nu? Aí olha o que Adão faz. A mulher que tu me deu o fruto para comer. Jogou. Já jogou a bomba. Olha como é que o pecado já começou a trazer desgraça. A mulher que tu me deu o fruto para comer. Aí a mulher olha, não, mas a serpente que você fez me deu o fruto para comer. E no final das contas, estava todo mundo acusando quem? Deus. Deus. E hoje é diferente? Quando você vai aí fora, quem não acredita em Deus, muitas das vezes, fala assim, mas se Deus existe, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele não faz aquilo outro? Ué, mas cadê Deus que não está vendo esse monte de pecado acontecendo e não faz nada? E aí, como é que vocês responderiam isso? Eu acho que assim, Deus... Por que Deus não faz nada? Eu acho que ele faz... Sim, eu acho que assim, ó. Não existe pecadinho pecadão. Ok. Mas existe pecados que vão ter uma consequência, talvez pequena, e ter pecados que vão ter uma consequência muito maior. Ok. Então, assim, Deus ele faz, mas ele pode fazer ali imediatamente, a sua consequência, e pode fazer a longo prazo também. Porque você peca agora, daqui 5 anos, você vai ter uma consequência, entendeu? Ok. Tiago, o que você diria para um amigo seu que chegasse para você e falasse assim, mas quem causou o pecado foi Deus? Como mesmo você disse na história de Adão e Eva, Deus ele chamou, deu a oportunidade 2 vezes de Adão e Eva, né, se prostrar diante dele e falar o que errou. Eu imagino que se eles falassem, com certeza Deus teria perdoado e hoje em dia, né, teria diferente, né? Então acho que Deus existe sim, Deus ajuda, mas acho que falta essa falta de procura, né? Legal. Das Porque não pessoas. ia adiantar nada Deus tentar mudar o pecado das pessoas, sendo que as pessoas não querem. Exato, Vitão, é isso. Lê, Assim, há casos e casos. Mas Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele não fez nenhum robô para ficar servindo ele toda hora, todo momento que ele quer. A gente não é servo de um modo pejorativo. pejorativo. Ele quer que a gente tenha a vida conforme a gente queira. Ele é um Deus de amor e tal, ele mostra pra gente o caminho melhor, mas ele também dá o livre-arbítrio. Perfeito. Então, o pecado se encaixa nesse livre-arbítrio. As pessoas têm o seu direito de escolha, isso foi estabelecido lá no céu. Então, as pessoas podem servir o certo ou ir pelo livre-arbítrio e ir pelo caminho do pecado. E também há casos e casos. Tem pecado que a gente não entende, mas Deus permite para que, através daquele pecado, as pessoas meio que saiam desse caminho. Meio que aí vê o pecado e vê que tá fazendo mal e tal e muda de vida. Cara, eu vou te falar uma coisa. Outro dia uma amiga minha falou assim, Ibrahim, mas por que Deus não acaba com a fome no mundo? Daí eu virei pra ela e falei assim, querida, quando foi a última vez que quando você foi fazer compra no mercado, você separou um pouquinho das suas compras para poder dar pro seu irmão? Daí ela ficou me olhando assim. Você já parou pra pensar que se todo mundo no planeta separasse um pouco para cuidar do outro, para ajudar o outro, o planeta não estaria do jeito que tá? E aí entra o livre-arbítrio. Quantas vezes nessa hora eu fui enfático, eu falei assim, quantas vezes, quando você passa e vê alguém que precisa, você de alguma maneira se preocupa em querer ajudar? É muito fácil sempre transferir a culpa para Deus, sabe? É isso mesmo. É muito fácil, sempre o tempo todo. Mas por que Deus deixa ter a guerra? Eu fico pensando assim, quantas vezes o Espírito Santo deve falar na cabeça daquele cara, não atira, não faz, não estrupa, não faz isso, não adultera. Sabe, eu fico pensando, imaginando como Deus fica ali e o cara escolhe fazer. E aí Deus tem que, então, daquela maldição transformar em bênção, sabe? Ficar sempre tentando contornar, mas só que um dia isso vai acabar. E é com essa mensagem que a gente vai terminar o nosso podcast, porque assim, e qual é a solução do pecado? A gente falou que o pecado veio como um vírus, que todo mundo já nasce pecador, que pecado também é atitude, mas quando é que isso vai acabar? Alguém tem ideia? Quando Jesus voltar aí, né? Quando Jesus Pra voltar. buscar a gente. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês esperam que não mais aconteça, pelo menos? Assim, quando ele voltar, ele vai
separar aqueles que escolheram ir além do livre-arbítrio, que escolheram, pelo menos o máximo possível, seguir as orientações dele aqui na Terra. E juntando esses seus filhos, vão juntamente com ele para um novo lugar, onde o pecado não mais existirá, ele vai botar um fim. A gente não sabe como vai ser isso, mas lá não vai existir mais pecado. E quem escolheu ter o livre-arbítrio, zoação e tal, vai vir aqui, infelizmente vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Você quer falar? Eu acho que essa questão aí de... Eu não sei se tá muito no contexto, mas eu lembro de uma pregação sua que um dia você falou assim, ó... Por exemplo, morre um parente meu. E eu vou lá e fico perguntando, mas por que, Deus? Por quê? Por quê? Mas você disse que essa não é a pergunta. A pergunta é pra quê? Pra quê, Deus? Pra que você fez isso? Pra me ensinar alguma coisa? Pra me consertar em alguma coisa que eu errei? E às vezes a gente faz realmente a pergunta errada pra Deus. Aí. Eu também tenho um exemplo sobre isso, porque antes da minha avó falecer, a minha família estava fora da igreja. Depois que ela faleceu, ela sempre insistia pra gente ir na igreja. Então, depois que ela faleceu, minha mãe começou a voltar pra igreja e a gente acabou voltando. a mal que vem pra bem. Tá vendo aquele... É triste, é difícil entender a pedagogia de Deus, assim, a didática de Deus, mas de tudo que ele já fez com a gente até aqui, isso é o suficiente pra gente poder confiar de que ele tá no controle, ele sabe o que tá fazendo. O antivírus do pecado é Jesus. Então, assim, por um homem entrou um pecado, mas foi por um homem também que esse pecado vai sair. No dia que Jesus voltar, seremos glorificados. E é nesse momento que nossa natureza pecaminosa deixa de ser da maneira como ela é e passa a ser de uma nova maneira, não corruptível. É quando Jesus voltar que todo mal terá fim. E quando nós estivermos com ele, seremos nós, com o nosso livre arbítrio, que vamos escolher não pecar. Porque a gente vai olhar para as mãos de Jesus e vai ver assim, o que é isso na sua mão? Que marcas são essas? E a gente vai lembrar do preço e da dor que é o pecado. Hoje, as pessoas têm sofrido muito. O mal tem destruído muitas famílias, muitas vidas. Mas nós temos a esperança de que quando Jesus voltar, isso não mais vai acontecer. E as pessoas que forem injustiçadas aqui receberão justiça naquele dia. Naquele dia, todas as lágrimas serão secadas. As pessoas vão poder se reencontrar. E aí, o mal realmente vai ter fim. Eu acho que tem uma última leitura que estava em Salmos... Vê pra mim aí. Salmos 32? Salmos 32. Quem pode ler? 32, o verso 5, pra gente terminar. Você leu? Lê, só pra gente terminar, lê de novo pra mim, por favor. Quem já achou? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ok, pode parar aí. O nosso apelo do podcast de hoje, para quem está ouvindo e para cada um aqui presente, é que possamos procurar a Deus, confessar os nossos pecados, se arrepender das coisas erradas que temos feito e buscar uma nova direção. Por mais que tenhamos a natureza pecaminosa, não precisamos sair por aí cometendo pecado. Amém? Amém. Quem é que pode fazer alguma outra pergunta antes de fazer a oração final? Alguém? Não. Então, Lezinho, faz a oração pra gente terminar, vai. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque quando o Senhor nos enviou para a Terra para a gente ter uma vida, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Muitas pessoas não conseguem e não sabem usar esse livre-arbítrio de forma correta, mas que o Senhor possa botar a sua mão sobre nós, que a gente possa saber usar esse livre-arbítrio da melhor forma possível, não indo para o lado do pecado e seguindo sempre os passos que o Senhor deu aqui na Terra. Que o Senhor nos dê uma ótima semana, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, mesmo se a gente pecar, mesmo se a gente cair, que o Senhor esteja do lado para ser como um pai quando alguém está aprendendo a andar de bicicleta, que o Senhor possa nos levantar e incentivar a gente a seguir em frente e abandonar de pouquinho a pouquinho o medo do pecado. E abençoe esse podcast a cada ouvinte do canal. É que eu te peço por Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau e até semana que Falou! vem. Tchau, tchau. Boa noite, seus lindos! Olha aí, mais uma sexta-feira e todo mundo fala o quê? Aê! Estamos aqui no nosso podcast. Eu, Vitor Ibrahim. Eu, Lezinho Medo.
Gabriel Bonfante. Vitor Diniz. E uma visita ilustre que estamos esperando em alguns programas, né? Mas graças a Deus veio. Tiago Augusto. Tiago, seja muito bem-vindo. Dá um oi pra galera. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Tiago, você já tinha participado de um podcast antes? Nunca participei não, esse aqui vai ser o meu primeiro, mas acho que vai ser legal sim. Cara, tem sido muito legal. A gente tem recebido um feedback muito positivo. E é assim, Tiago, todo podcast a gente começa com uma oração. E aí eu queria pedir para que você, então, nessa noite, abrisse nosso estudo falando com Deus. Pode ser? Pode ser sim. Então oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Abençoa, Pai, a cada um que está aqui e a cada um que está ouvindo essa palavra também. Que o Senhor possa nos usar e tocar a cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém.